Então, concluindo esse seminário extremamente gratificante, professor Christian Curtis, que acompanhou atenciosamente e participou intensamente de todas as discussões desse congresso, terá a palavra final. Eu só gostaria, antes de passar a palavra a ele, me dirigir especialmente aos alunos do curso de capacitação, dizendo que nós sabemos que o trabalho significa não só trabalhar sobre as coisas do mundo, significa também trabalhar com os outros, mas também significa trabalhar sobre si, e trabalhar sobre si e transformar-se. E eu posso dizer que, com certeza, pelo que acompanhei, esse curso, para todos aqueles que o integraram, todos que participaram desse curso, tiveram um intenso trabalho sobre si e saíram transformados desse processo. Então, eu penso que a escola judicial cumpriu o seu papel, não só na sua missão de formação dos quadros do Tribunal Regional do Trabalho, como também a sua missão no sentido de contribuir para a transformação do próprio trabalho judicial, na medida em que temos muito claro que esse trabalho é um trabalho sempre feito em cooperação, é um trabalho no qual cada um contribui com as suas capacidades, mas cooperando para uma obra que é uma obra comum. E é o que dá sentido para os nossos esforços, para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, mas é o que transforma essas angústias em algo que nos faz sentir dignos de participar dessa comunidade e dignos de participar da comunidade da sociedade em que vivemos. Então, gostaria de parabenizar aqueles que concluem nesse momento o curso de capacitação e, mais uma vez, manifestar a minha alegria, o meu agradecimento de ter podido participar desse projeto tão exitoso. E, sem outras delongas, passo, então, a palavra ao professor Christian Curtis. Muito obrigado. De novo, agradeço a possibilidade até de encerrar o seminário, que acho que foi muito rico. Um amigo comum de muitos de nós, o professor Antônio Bailos, tem um livro que chama Direito do Trabalho, Modelo para Armar, que acho uma das obras jurídicas mais belas que já tinha lido. Eu acho que a ideia pode ser aplicada ao seminário. A parte do seminário funcionou um pouco como essa ideia, direito ao trabalho, modelo para armar. A gente discutiu uma série de peças para armar o direito ao trabalho como um direito que pode ser conceptualizado como um direito exigível. Então, 3 níveis que eu acho interessantes como forma de síntese. É impossível fazer uma síntese exaustiva, mas acho que são elementos interessantes. O primeiro, que tem sido colocado várias vezes, é a ideia da importância do contexto e da importância de não colonizar uma área muito rica somente com conceitos jurídicos. Assim que o tema que foi colocado pelo professor Vandelli, pelo professor Molinaro, com a presença de economistas, com a presença de vozes que vêm de outras áreas, tem ao menos salientada a importância de tomar em consideração alguns elementos importantes para, além disso, ir para uma conceptualização do direito ao trabalho. A ideia de uma conceptualização jurídica sem vinculação com o contexto é inútil, é uma perda de tempo. Então, vários dos elementos que têm sido colocados, que eu acho importante como parte da nosso coquetel contextual. A ideia da obrigação do intérprete de mapear o mundo do trabalho realmente existente. O Brasil é particularmente complexo nessa matéria, a ideia de segmentação, a ideia de muitos mundos do trabalho no Brasil, que é importante. O elemento
das pressões de considerar o trabalho como mercadoria. Esse é um dos temas que tem saído em várias das intervenções. A intervenção do professor Vandelli, a intervenção da professora Sainado, a intervenção da professora Aldacin. A questão da crise, várias das intervenções, o professor Denis, o professor Molinari, tem colocado também aquela questão, e a ideia de o direito do trabalho como companheiro da crise. O direito não pode ser reflexo direto da economia, mas deve ter possibilidade de interação com a economia, com as suas próprias instituições, considerando as variáveis econômicas. A globalização é outro dos temas que tem saído em termos de consideração de uma realidade complexa, que não é puramente soberana, mas tem variáveis que vêm de fora. E algumas outras que têm sido colocadas, a ideia da mudança do mundo do trabalho brasileiro hacia uma desindustrialização que vai abrir cenários diversos. O professor Molinari colocou uma última questão interessante, que é as mudanças do trabalho que vêm da exclusão devidas à automação ou devidas à expertise ou à falta de expertise. Eu acho que são partes, um elenco de questões que requerem uma aproximação interdisciplinar. Os juristas devemos começar com a ideia de que nosso conhecimento é limitado, que tem sido bem colocado pelo professor Molinari. Mas a gente tem o nosso campo de trabalho. Uma parte importante do seminário tem sido aquele de rearmar as peças do direito ao trabalho, e nessa tarefa de conceitualização, a contribuição do professor Vandelli tem sido liminar, tem sido central. Eu acho que uma das discussões importantes tem sido a da harmonização das fontes nacionais e internacionais, particularmente a relevância do conteúdo do direito a partir do diálogo entre conteúdos constitucionais e conteúdos que vêm dos tratados internacionais de direitos humanos e da OIT. Parte do nosso diálogo tem a ver com a ideia de convergência e, ao menos, a ideia de não contrapor como se fossem contraditórios ou antinômicos as fontes nacionais e internacionais. Isso cria uma cultura de integração harmônica ou de interpretação conforme, que é muito importante em termos de harmonia de um sistema jurídico que tem peças que vêm de fontes diferentes. Várias das intervenções têm ido nessa direção, eu acho importante como tema. Várias das outras intervenções têm oferecido ângulos de visão para completar as peças. A professora Daniela tem colocado os avanços sobre a conceptualização da proibição de retrocesso, que oferece uma ideia acerca de como se aproximar ao direito ao trabalho. Várias das nossas intervenções têm se mantido no plano de abstração, mas acho que parte do trabalho para o futuro é aquele de baixar daquele plano da abstração ao análise concreta de situações, de políticas públicas, de medidas legislativas e administrativas para utilizar aquele arsenal teórico que a gente tem desenvolvido. O professor Ingo Sarlet ontem colocou a ideia da definição dos direitos fundamentais com relação no que dizem em relação às garantias, particularmente as garantias jurisdicionais dos direitos fundamentais. Ele não desceu o terreno de articular isso com o conteúdo do direito ao trabalho, mas deixou aberta a janela em termos de, se um direito fundamental é um direito garantizado jurisdicionalmente, então isso deve ter alguma consequência normativa em termos do trabalho, do conteúdo do direito ao trabalho que tem proposto o professor Vandelli. Então, pensar nessa linha em termos de aplicações concretas do conteúdo do direito ao trabalho em relação às garantias existentes e em relação à projeção de outras garantias que serão necessárias se as existentes são insuficientes. O professor Starpasson tem oferecido também outros ângulos de análise, particularmente em relação à interdependência do direito ao trabalho com o direito à segurança social e com analogias que são interessantes em termos de como fortalecer a noção de direito ao trabalho com alguma daquelas categorias. Então,
várias outras intervenções têm utilizado a ideia de articulação do direito ao trabalho em relação com outros direitos, que acho particularmente importante, porque isso salienta a interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, além da classificação tradicional de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, como tem sido bem colocado pelas professoras Daniela e Sayonara. E, finalmente, o professor Molinaro colocou sobre a mesa a ideia de dever. Tem alguma relevância jurídica? Tem uma relevância somente moral? A gente pode utilizar essa ideia de dever na construção dogmática do direito? Quais são os limites da imposição de deveres que decorrem de direitos humanos? Interessante a ideia que o professor colocou, a noção de dever estava incluída de dever das pessoas, estava incluída como correlato à noção de direito na Declaração Universal de Direitos Humanos. Em várias áreas dos direitos humanos, a ideia de deveres da pessoa tem uma importância fundamental, particularmente em matéria ambiental, em matéria do direito à água, a ideia de que os recursos que são escassos requerem uma atuação responsável das pessoas, não só do Estado, formam parte do cúmulo de noções que acrescentam o arsenal de ângulos de construção teórica. Então, no campo do trabalho, qual seria a projeção da ideia do dever? A gente, às vezes, tem prevenções sobre a ideia de dever que parece obrigar. Então, quais são as limitações em termos de autonomia? Mas trabalhar essa ideia em termos de contribuição social, acho que poderia ser um ângulo importante. Essas são algumas das peças que a gente tem discutido nesses 2 dias. Eu acho que ainda a gente tem muitos desafios, a maioria dos desafios tem a ver com a baixa do plano abstrato e conceitual, a operacionalização do direito ao trabalho, e para isso eu acho que, de um lado, a ideia de a construção e a fortalecimento de garantias, tanto existentes como a crítica das limitações das existentes para projetar garantias novas, é importante. Uma parte importante da discussão tem a ver com qual é o rol, o papel do judiciário na proteção do direito ao trabalho. Muitas sugestões do seminário têm ido nessa direção, particularmente sobre a ideia de diálogo entre fontes internacionais e fontes nacionais. Bom, essa é uma provocação para a atuação do judiciário. É muito importante, como a gente salientava antes, que as obrigações de garantia não se limitam somente à garantia judiciária. A noção de justiciabilidade, a noção de garantia judiciária é um componente fundamental da noção de direito, mas não se limita, as garantias não se limitam somente à garantia judiciária. Várias das garantias que têm a ver com a efetividade de políticas públicas requerem um marco teórico que é diverso da ideia da promoção de um caso concreto perante os tribunais, que normalmente tem a função do bombeiro quando tem um incêndio. Só quando o incêndio ocorre é que o bombeiro vem com o mata-fogo, como chama o mata-fogo? Com extintor. A política pública requer não o juiz para gestionar a política pública, mas uma administração pública competente é uma série de garantias que tem a ver com ao monitoramento a formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas e a interdependência dessa noção, que é uma noção que tem a ver com o exercício do controle democrático da cidadania, das organizações não governamentais, dos sindicatos, as políticas públicas, requerem de alguns instrumentos, ferramentas teóricas e conceituais que são importantes. O uso de indicadores, o uso do marco dos relatórios internacionais para uma síntese das luzes e das sombras, dos sucessos e dos fracassos, dos deveres e dos haveres, é importante. E acho que nessa área ainda tem muito a trabalhar. E o diálogo entre juízes e observatórios cidadãos, ONGs, o trabalho acadêmico em termos de avaliação de políticas públicas, que finalmente são os responsáveis dos efeitos individuais, é importante. Muitas das discussões no campo do direito processual brasileiro sobre as ações coletivas têm finalmente a ideia de remédios coletivos que, sem políticas públicas, não serão bonitas
decisões para botar na parede, triunfos, às vezes pírricos, mas sem a possibilidade de seguimento daquelas decisões judiciárias, por mais progressistas que sejam as decisões judiciárias, a gente vai ter pouca efetividade. Então, pensar essa ideia, acho que é muito importante. E outras dimensões que têm surgido são aquelas de marcos jurídicos que não são os tradicionais, que rompem com a ideia do Estado como monopólio da criação e da aplicação do direito. Então, a reflexão da professora Sayonara sobre a existência de marcos normativos não tradicionais, onde os que criam normatividade não são os atores tradicionais no campo multilateral como a da ONU, e da existência de mecanismos pragmáticos que são difíceis de classificar de acordo à teoria tradicional das fontes jurídicas, mas que têm alguma efetividade. Acho que também é uma forma interessante de pesquisar o elenco de garantias possíveis. Acho que como o direito tem caráter paradoxal, todos esses espaços a gente tem reservas sobre a ideia de que tem atores privados com poder normativo. Isso rompe com a ideia da legitimidade democrática tradicional. Ninguém deu um voto para uma empresa transnacional, mas entrando na linguagem do direito, o direito também limita. Então, a criação daqueles espaços dá a possibilidade de participação e voz de participação para as garantias dos direitos humanos. Bom, eu acho que esse seminário tem sido um primeiro passo importante, mas tem muito a fazer daqui ao futuro. Então, o fortalecimento dos conteúdos, das garantias e a inteligente utilização dessas noções de interdependência, conexão, indivisibilidade serão importantes no aporte jurídico das nossas comunidades, na levada a sério do direito ao trabalho como um direito fundamental, como um direito humano. Muito obrigado. Apenas declaro, então, encerrado o nosso congresso, na parte expositiva, e convidando a todos para a atividade da tarde na Escola Judicial da apresentação dos trabalhos de pesquisa. Muito obrigado.